Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anotei Tricolor. Episódio de hoje a gente vai entrevistar o Gabriel Lima, jogador de futsal do São Paulo, o cara que foi 6 anos capitão da seleção italiana, eleito em 2014 o terceiro melhor do mundo de futsal, um cara com passagens pela Europa vastíssima, um conhecimento absurdo. A entrevista está sensacional e eu vim aqui antes passar um pequeno recado. A gente teve um problema na renderização de um trecho de 8 minutos. Foi na verdade uma resposta dele, a resposta de abertura, de início. Então acaba que infelizmente a gente não teve esse primeiro contato. Eu vou só contextualizar vocês para partir de fato para os outros 41 minutos que a gente tem de conteúdo com ele. Conteúdo extremamente vasto. A gente fala sobre tudo, sobre a relação do São Paulo com o futsal, a relação do que o futsal poderia contribuir para o desenvolvimento de atletas vindos de Cotia, enfim. Tá muito legal a entrevista, mas só para contextualizar, o Matheus tinha feito uma pergunta para ele a respeito da volta dele para o Brasil em 2019, se tinha algum vínculo direto com o fato dele ser torcedor do São Paulo. E ele explicou pra gente que não diretamente, né? Acabou que ele decidiu voltar ao Brasil por uma decisão familiar, uma decisão particular dele. Ficou 2019, 2020 sem clube. Houve um primeiro contato com o São Paulo em 2019, mas um projeto que não avançou. E aí, 4 meses atrás, se não me engano, ele fala que ele retornou ao São Paulo em 2021, já ele retornou ao São Paulo para uma outra oportunidade. Ele faz um trabalho tanto extra-campo quanto em campo também, conciliando essa parte de projeto do futsal do São Paulo e também como jogador de futsal do São Paulo. Então, essa breve contextualização, que infelizmente as palavras dele ficaram retidas em 8 minutos e a gente não conseguiu recuperá-las, mas espero que vocês aproveitem aí os outros 41 minutos de entrevista com o Gabriel, que está simplesmente sensacional. Então, muito obrigado a todo mundo e bora para a entrevista. Então, Gabriel, assim, agora que tu falou sobre esse ponto da gestão, que era algo que eu quero muito falar contigo sobre, você tem o projeto, né, de formação, o Formazione, como já se diz, site, e, cara, assim, confesso pra ti que eu fiquei maravilhado quando eu vi o projeto, quando eu acessei o site e tal. Eu até falei pro Gabriel na hora que eu vi que, pô, na hora que eu me deparei com aquilo, eu já fiquei, cara, esse cara fazer parte do São Paulo é algo imprescindível pra gente. E Uhum. assim, você disse que faz parte da gestão, né? Ativamente, como você tem um cara com tanta bagagem assim, lógico que ia auxiliar o clube nisso. E eu queria te perguntar, qual que é o teu papel na gestão? Tem isso, o clube chegou para ti já com essa proposta de, pô, vem para fazer parte disso, vem para ajudar a gente, vem para ter voz ativa e ser esse cara que meio que vai transformar o São Paulo nessa futura potência que nós podemos ser e que nós temos condições, como você mesmo disse, para ser, né? Então, Matheus, isso é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta, aliás. Para ficar bem claro, o contato que chegou para mim, ele não é do clube, não é da instituição São Paulo. Eu nunca recebi uma proposta de trabalho da instituição do São Paulo. Eu recebi um convite da diretoria de futsal para auxiliar a retomada desse projeto, tá? Então, através do Marcelo, nosso diretor de futsal, que também é conselheiro, e através do Edu, que é o supervisor histórico do futsal, das categorias menores, foram as duas pessoas que, seja em 2019, seja em 2021, me chamaram para conversar. E, claro, buscando esse meu know-how, essa minha expertise dentro do futsal para até internacional, né? Principalmente internacional. Eu tenho curso de gestão de carreira de clubes também, feito na Federação Espanhola, porque, como eu falei para vocês, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu me preparei para isso. Mas eu não tenho. Hoje eu sou, o cargo que você perguntou, eu sou o assessor do futsal, da modalidade futsal. Né? Todas as modalidades dentro do clube, eles têm diretores e têm assessores. Tá? Então, hoje eu sou um assessor do futsal. Não creem que é um cargo que traz, ele não traz absolutamente nada. Ele traz só a possibilidade de você caminhar dentro do clube, mas não é o meu trabalho. Como você comentou aí, o meu trabalho atual ele é o Núcleo Gabriel Lima. Eu tenho uma empresa de ensino de metodologia de futsal para crianças, uma metodologia que eu escrevi com dinâmicas pedagógicas, trazendo o mundo escolar para dentro dos treinamentos, para dentro do esporte, aproveitar o momento do esporte para continuar formando essas crianças e jovens.
Então a gente tem uma metodologia escrita e hoje somos alunos diretos mais de 100, alunos e diretos e indiretos quase 200, com mais 70 lá na Itália, que tem um braço nosso também lá. Além da gestão de carreira de atletas profissionais, que a gente tem uns 23 atletas, gestão de carreira de treinadores, que é novíssima, foi mês passado lançada, temos 2 treinadores, tudo especializado no futsal, né? E hoje a gente já tem, dentro dessa gestão de carreira de atleta, 5 atletas do nosso sub-20 do futsal. E é uma coisa que eu gostaria de casar sempre mais, né? O núcleo Gabriel Lima com o São Paulo Futsal, porque tem tudo a ver. A nossa metodologia, a gente também enxerga, tem uma visão de colocá-la a serviço das categorias menores do futsal, para ter um trabalho integrado. Por que não, no futuro, ter um trabalho integrado com Cotia, né? Porque para quem não segue o futsal é de onde vêm os craques de Cotia. Exatamente. Né? Não absolutamente todos, obviamente, Mas porque grande outros parte. chegam. Mas grande parte, por exemplo, o nosso sub 10, 12, 14 do futsal, a grande maioria deles que disputa a federação são os mesmos jogadores que, se vocês assistirem amistosos e jogos de coach, são os mesmos, né? Então é uma grande base, né, Gabriel? O futsal ele é É uma grande essencial, né, base. para a formação do campo. E hoje isso não existe, essa integração, ela não existe. Ela não existe nem entre as nossas categorias do futsal, quiçá com Cotia. Existem projetos já escritos, aliás, eu acho que era até uma das pautas do programa do Casares na eleição, na hora da votação, era essa questão das quadras aos campos, alguma coisa desse tipo. Mas a gente precisa ainda realmente sentar com os coordenadores de Cotia, né, entender o que o campo precisa também que o futsal trabalhe, para eles chegarem lá com algumas características que talvez no campo maior, com bola mais pesada, seja mais difícil de trabalhar, né? Lá na Europa, esse trabalho ele já vem sendo feito. Existe até uma corrente que diz que, da mesma maneira que a UEFA ela forçou os clubes grandes, né, de primeira divisão a terem o futebol feminino, como aconteceu aqui também no Brasil, que o próximo passo da UEFA seria, sim, também incentivar e forçar os clubes a terem também suas sessões de futsal. Então, digamos que o São Paulo, se enxergar essa importância do futsal, vai estar dando um passo na frente do futuro, né? Mas precisamos que enxerguem, o que E não é tão você, fácil. melhor do que ninguém, né, Gabriel? Pô, você já tem o projeto nas mãos, você já tá com um projeto enorme, né? Como você mesmo já comentou pra gente. E assim, o futsal, pra quem não sabe, é uma base das mais principais, se não a principal pro campo. Já Do revelou campo. grandes craques que tem no São Paulo. Já revelou o Alex, Perfeito. principalmente. Gosto muito do Alex, que tá agora no São Paulo. Já revelou o Perfeito. Ligeiro também. Tiveram alguns ídolos do Ligeiro rondando. E ele fazendo gol no futsal. Perfeito. Ali na base. Nós, E Matheus, só agora, para vocês terem, pode desculpa falar, te interromper, mas para vocês terem uma rapaz. ideia, Gabigol e Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, são da base do São Paulo de Sim, futsal. tem uma ficha do Gabigol da base do São Paulo, ele como A futsal, gente como jogador de tem futsal. a nossa assessora de marketing, a Luísa, que aliás vocês entraram em contato, ela é uma pessoa que segue há muito tempo. Então, todos esses atletas que hoje valem milhões são crias do futsal de São Paulo. E assim, nós acabamos perdendo eles quando eles tinham 11, 12, 13, porque o Santos, por exemplo, vem, leva eles, enquanto o São Paulo não está conseguindo dar Não tinha integração. uma integração, mas também condições que são poucas. Não estou falando aqui de contratos milionários, mas uma condição já para meninos que despontam, que você vê que tem um potencial diferente. Seria muito interessante se o futsal pudesse também propor alguma situação favorável para esses meninos, Sim. né? Então, assim, não estamos falando aqui só do mundo maravilhoso da imaginação do Gabriel. Nós estamos falando aqui também de investimento a médio e longo prazo. Estamos falando de dinheiro, estamos falando de retorno econômico, que hoje a gente sabe tanto, para quem segue o nosso clube, o quanto a gente está em dificuldade financeira, né? Para fazer pagamentos, para saldar dívidas. Então, existe também um momento que o clube enxergue que o futsal, claro, não é
menino tem 10 anos, vou colocar dinheiro aqui, investir no futsal, daqui 2 anos eu vou estar vendo. Não, mas daqui 6, se você tem um sub-12, daqui 6 anos ele está com 18. Sim. Muitos jogadores são vendidos por milhões de reais com 18 anos, né? Então também tem esse lado, não só de formação, mas de investimento, como se fosse uma empresa. Empresas Sim. investem a longuíssimo prazo, né? Então, por que não também a gente ter esse pensamento dentro do clube? Mateus, antes do Matheus falar, até uma opinião não, né? Um posicionamento a respeito dessa situação que o Gabriel bem falou. A gente tem que, o São Paulo ele tem que começar a pensar na instituição de todas as faces, né? Então, eu acredito que o que você bem falou do futsal, ele poderia visualizar essa oportunidade e hoje em dia, né, o grande problema que a gente está tendo nessa questão financeira, até é uma pauta que vem rondando na internet aí, vem rondando no nosso clube, é de quem vai ser vendido, de quem vai vender, porque o São Paulo não teve propósito, porque o São Paulo está com dificuldade, porque o São Paulo, entre aspas, tem a Cotia, entre aspas não, tem Cotia salvando a todo momento, e se tivesse mais formas de ajudar Cotia a revelar esses jogadores, então fazer uma integração entre Cotia e o futsal, fazer integração de Cotia com os outros lugares, valorizar mais até propriamente a base, esses outros locais, o São Paulo conseguiria uma forma de ter um retorno financeiro em momentos atuais, em momentos futuros, para poder visualizar um futuro melhor financeiramente para o clube, né? Então é E uma... outra coisa, Gabriel, o clube acaba recorrendo muito à venda de jovens jogadores, o que também não é a melhor solução do mundo, né? A gente Exatamente. acaba recorrendo porque Sim. não tem outros meios, né? Mas assim, sanando essas dívidas e tudo mais, o ideal seria você aproveitar mais o talento desses jogadores antes de eles despontarem, né? Então, você realmente utilizar para ganhar títulos, para criar uma identidade desses jogadores que tanto tem a ver com o clube, que crescem dentro das dependências de Cotia, que tem uma, uma, uma paixão diferente, né? E você não ter que vendê-los tão cedo só para sanar essas dívidas, né? Sim, e até aproveitando para finalizar essa parte de formação, o Alex, que é treinador do Sub-20 agora, ele é um cara que defende muito essa utilização do futsal. Ele sempre comenta Perfeito. de pelo menos deixar até o Sub-15 ou até o Sub-17 para que os jogadores eles continuem tendo essa base, continuem se integrando com o futsal, que é o que auxilia muito, né? Existe esse tabu que algumas pessoas comentam que hoje em dia não se faz mais tantos craques como se fazia antigamente. Então, quem sabe não foi esse desfalque que teve do futsal agora com o futebol, essa linha, essa corrente que se rompeu, né? E agora a gente Não, tem com que certeza, com reconstruir de novo. certeza tem a ver. Com certeza tem a ver, porque o futsal acaba criando jogadores que têm a relação com a bola muito forte, né? E hoje a gente sente dificuldade disso. Então, voltando um pouco para o campo, né? Eu, como torcedor, sigo. Hoje, talvez o jogador que tem mais relação com a bola dentro do clube é o Benítez, que por Sim, outras razões não está jogando, mas não é um brasileiro, né? Nós que tínhamos os melhores jogadores com bola, com toque de bola, com drible, às vezes a gente tem que recorrer a estrangeiros, ou seja, pagar de fora, né? Não tem mais essa criação de craques dentro do próprio clube. E o futsal também tem um ponto negativo nessa construção, porque o futsal tem virado sempre mais tático, menos fantasia, menos sim, drible, menos liberdade para o jogador. E você comentou do Alex, eu enxergo desde o princípio do nosso projeto, porque não só o Alex, Matheus, principalmente o PC, que é o auxiliar do Alex, sim. PC, grande PC. o PC é o campeão mundial de futsal, cara. O PC é do futsal. O PC é o treinador campeão do mundo de futsal, que criou sistemas de jogo dentro do futsal. Ou seja, duas pessoas, que nem você falou, que são salonistas, que sabem a importância da formação dos atletas, a importância que tem o futsal. Eu enxergo que o momento que o futsal chegar neles, futsal tricolor chegar neles, alguém perguntar, né? Eu imagino sempre Sim. alguém chegando lá, um diretor lá de gravata, falando: "Ô, Alex e PC, cara, vocês viram lá o futsal do São Paulo? Cara, o que vocês acham?" Aí o dia que fizerem essa pergunta para eles, eu acho que a chave de tudo muda, né? Tem que mandar Pelo uma que eu DM lá, sei, Gabriel. Tem que mandar pelo uma que eu DM pro sei, Alex. pelo que eu sei, essa pergunta.
imagino que eles já tenham. Às vezes eu marco eles lá, quem sabe eles não têm. Em 2009, aliás, eu treinei um período com o PC, mas ele não estava tão presente nos treinos naquela época. Mas é um cara fenômeno, cara. E ele fez esse mesmo processo de planejamento, de reconstrução, de profissionalização. Hoje é uma realidade muito forte do futsal brasileiro e internacional. E ele fez isso, cara. O Corinthians em 2009, 2008, tava tudo bem, estava um pouco melhor que nós nesse momento, mas também estava assim, meio perdido, meio tendo que linkar a diretoria do campo com o futsal, ajudar a melhorar as estruturas. E, cara, ele fez um trabalho sensacional e deixou o legado lá. Cara, grande ponto que tu tocou no Corinthians, que era a minha próxima pergunta já. O que tu acha, assim, na tua visão, como tu não tem uma visão tão exacerbada do que é o Brasil, né, atualmente, mas com certeza já tem uma base do que é, né, para ter sucesso aqui dentro, como que o São Paulo pode se erguer de forma sólida, né? A gente vê tantos clubes como o Magnus hoje em dia, Corinthians, a antiga Malve, que foi uma potência enorme, o Jack, que já teve muitos bons momentos, e grandes times como a Intel também crescendo. O que tu acha que o São Paulo precisa fazer para chegar nesse topo, para conseguir estar lá em cima? Matheus, precisa de absolutamente tudo. Não, em abril, quando eu aceitei esse convite, nós literalmente tiramos o futsal do zero, do zero, absolutamente. A minha pergunta na quarta-feira de Tiradentes, que foi o dia da reunião, foi o seguinte: o que temos de futsal aqui dentro que seja mais próximo de um time adulto? Porque a gente tinha o primeiro jogo da Copa Paulista era depois de 3 semanas daquela reunião. 3 semanas. Uma preparação física, pré-temporada de futsal é feita em 1 mês e meio, mais ou menos. Nós tínhamos 3 semanas. E a resposta que me foi dada foi: nós temos o Sub-20 online, que na época ainda estava numa fase bem forte da pandemia. Falei, cara, ok, segunda-feira que vem a gente tem que estar treinando. E o clube estava fechado naquela época. Falei, cara, é treinando no parque, correndo se for preciso. Mas é treinando. Nós precisamos de. Nós vamos com sub-20. Não temos comissão adulta técnica, né? Comissão. Nós vamos com a comissão de sub-20. Eu jogo com os caras e nós vamos, cara. 20 anos já é profissional, não é mais moleque, né? E aí, segunda-feira, a gente estava em uma quadra externa ao clube, que eu consegui uma parceria com um conhecido meu aqui na Eliseu, perto do estádio. Uma quadra pequena, de bairro. Treinamos lá uma semana, cara. Ou seja, demos o start. Se a gente nunca tivesse dado aquele start, talvez o projeto nunca teria acontecido. Então a gente teve a coragem, sem uniforme, cara, sem nada, do zero. Quando eu digo do zero, é do zero. E aí a gente fez um planejamento de 5 anos. E a gente hoje, dentro desse planejamento, está em um start inicial do projeto, junto com uma estruturação inicial. Então, o que precisa para ter um time? Eu preciso de quadra, eu preciso de material de treino, eu preciso de comissão, eu preciso de almoço para os atletas, eu preciso de vale transporte. Então, primeiro a gente está nesses detalhes. Nós estamos com 5 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses de projeto. Ainda somos bebês engatinhando, mas vocês não podem imaginar o quanto a gente suou para conquistar o pouco que a gente tem. Então, assim, no momento que o São Paulo voltou, as primeiras notícias até do mercado futsal, né? São Paulo vai voltar, é Liga Nacional, é não sei o quê. A gente, nas reuniões que a gente tem, a gente coloca o pezinho bem no chão. Porque para você voltar para uma Liga Nacional, primeiro, nós não temos mais a vaga da Liga, infelizmente. Foi vendida a franquia da Liga em 2019. Por metade do preço que valia a vaga da Liga. Infelizmente, foi vendido para o Muarama. Então não temos mais. Para voltar para a Liga, a gente precisa adquirir essa vaga. É dinheiro, né? Que não temos. Então, a gente manteve a Liga Paulista. Então, a gente está jogando a Liga Paulista, a gente está montando um elenco, a gente está buscando tudo. E agora estamos aí, à procura de patrocinadores, investidores, estudando leis de incentivo fiscal para esporte. Meu, todo dia a gente está em reunião.
é uma coisa de louco. Além de treinar, né? Por isso que eu falo que é tão cansativo. Minha parte não é só extra-quadra, ela é dentro de quadra também. Eu tenho que estar ali representando, correndo, viajando, tal, lá. Mas a gente está também nessa parte extra-quadra. Então, eu acho que a resposta à tua pergunta é ir com calma. Para a gente alcançar um patamar alto e tal, é ir com calma. Eu coloco aí uns bem 5 anos para a gente, se for tudo caminhando bem, para a gente ser uma realidade forte do futsal brasileiro. Mas não adianta a gente querer trocar os pés pelas mãos e dar o passo maior que a perna. Porque a gente já tem um formato que é diferente dos anteriores. A gente não quer depender de parceria. A gente muito bem poderia estar fazendo uma parceria com prefeitura, mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga um futsal dentro do clube, um futsal que joga no G1, um futsal que traz o sócio, que traz o torcedor para ter uma experiência dentro do clube, né? A torcida enchendo aquele ginásio, como está sendo, como era antes da pandemia com o basquete, é ter uma identidade com o clube. A gente poderia estar na prefeitura de Londrina, na prefeitura de, ou como já foi outras vezes, mas aí você perde essa identidade do Perde torcedor, conexão. perde conexão. Então a gente enxerga muito isso, né? Mas estamos bem longe do que pode vir a ser o potencial. E só para terminar, eu sei que eu falo para caramba aqui, é que eu começo a viajar. Tá excelente. Mas a gente, é muito claro isso. Quando você trabalha num projeto de futsal do São Paulo, ele traz um bônus gigantesco, que é a marca. É isso aqui. Todo mundo interessa por isso aqui. As empresas se interessam por isso, né? Mas ele traz um ônus muito grande também. Porque você comentou, por exemplo, Magnus. Se eu fosse um Magnus, muitas coisas das quais a gente já teve o acesso, eu já teria fechado em questão de contrato de patrocínio, em outras questões. Porque o Magnus é o Magnus Futsal. Ele Uma não tem marca pronta que já, né? pronta, ele não tem que recorrer a departamentos sociais, ele não tem que recorrer a outros departamentos de um clube gigantesco como é o São Paulo. O São Paulo Futsal, ele não é um departamento independente. Ele é um departamento que depende de outros tantos dentro do clube. Então, qualquer decisão, por mínima que ela seja, nossa, qualquer conquista, ela precisa ser infiltrada dentro de uma burocracia de um clube grande, que é o normal também. Então, é o bônus e o ônus, né? Talvez como Magnus eu não consiga ter a visibilidade de um São Paulo, mas eu consigo ter uma facilidade de fechar negócios, de tomar decisões sem depender de tanta gente. Primeiro, antes de poder perguntar a respeito, agora já aproveitando tudo isso que você falou, que vai casar perfeitamente, falando de grandiosidade, falando de tamanho de São Paulo, para entrar nesse último bloco aí, é muito legal e ao mesmo tempo você percebe como que é difícil a situação em que o São Paulo, como instituição geral, se encontra. É muito bom saber que tem pessoas como você para ajudar nesse tipo de projeto. Porque essa dificuldade que você está tendo é uma dificuldade que só pessoas muito dedicadas mesmo, que vestem a camisa para poder fazer acontecer a situação. E o clube como um todo, o futsal ele tem essa perspectiva toda que você está falando, mas é uma coisa que se você olhar o futebol masculino, futebol feminino, todos os projetos do São Paulo tá no mesmo estilo ali, né? Um clube em reconstrução, né? Um clube que parou no tempo durante muitos anos. É uma pauta que todo mundo fala em rede social há anos já. O São Paulo parou no tempo. Então, é importante ter pessoas como você. E até na hora que você falou de você falar muito, eu tenho certeza que o Matheus está da mesma forma, a gente está aprendendo aqui muito. E é muito bom ouvir alguém de dentro do clube falar a respeito desse assunto. E aí, aproveitando tudo que você disse a respeito de tamanho de São Paulo, a respeito de importância, o São Paulo, tanto no futsal, quanto no futebol feminino, quanto no basquete, tem projetos ainda embrionários, né? Tem projetos que tá surgindo agora, caminhando agora. E o São Paulo, como você disse, é muito grande, né? Tem o bônus e tem o ônus. O bônus é que você leva no peito ali a marca de um time tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, a terceira maior torcida do país no futebol masculino. Só que ao mesmo tempo você tem um retrocesso em relação a Corinthians, Palmeiras e outros times que têm processos em outras modalidades que estão mais com melhor desempenho, né? A gente viu aí a final do campeonato feminino, é um exemplo disso.
Foi um grande sucesso a final do Campeonato Feminino, só que entre Corinthians e Palmeiras, que são os dois melhores projetos do feminino atualmente. Para você, Gabriel, que tem esse contato externo, que tem aí uma bagagem absurda, falando de futsal e falando de outras modalidades, vendo o tamanho do São Paulo, você como torcedor que tem essa dimensão, qual que é a importância que você dá para a existência de projetos como esse e a consolidação desses projetos quando o assunto é São Paulo? Não, eu sou uma pessoa que enxerga a questão das modalidades esportivas de uma maneira muito positiva, né? Eu não sei quantas pessoas enxergam isso, porque, claro, o futebol masculino é um mercado milionário, bilionário, então todo mundo vira os olhos para lá, né? Então, só que você é um clube, tudo bem que é o social, mas que clube social não trabalha com militantes, né? Quando você fala de alto nível, é muito difícil você manter modalidade só com sócios, né? Todos os clubes aí que disputam federações e de todos os esportes acabam tendo militantes. Então, eu enxergo que você ter modalidades, você alcança nichos, né? Que o futebol não alcança, cara. Infelizmente, porque tem pessoas que não gostam de futebol. E não são poucas. E não são poucas. Tem pessoas que gostam de diferentes modalidades. Tem um apaixonado pelo basquete, tem um apaixonado pelo vôlei e tem um apaixonado por vários esportes. O cara gosta, né, a maioria das pessoas que gostam de esporte, ela não gosta de um esporte. Ela não gosta de futebol e acabou. Eu, por exemplo, adoro futebol, né? Sem falar do futsal, gosto de futebol, sigo futebol. Cara, mas eu gosto de jogar um vôlei, eu gosto de jogar um tênis, eu jogo ping-pong, eu jogo futsal profissional. Tudo isso que eu falei são modalidades, né? Então, assim, reforça o clube, reforça a questão familiar, reforça essa conexão que o Matheus comentou antes, de você ter uma identificação com o clube. Porque se eu tenho uma modalidade X que eu gosto e eu vou praticar, e por acaso o futsal tá jogando aquele dia dentro do meu clube com as minhas cores, muito provavelmente eu vou assistir o futsal que talvez eu nunca vi na minha vida. E talvez eu ganhe um torcedor a mais, e talvez esse cara seja o dono de uma puta empresa gigante, e o cara vê o G1 lotado e fala: caramba, eu não tenho dinheiro para colocar lá na camiseta do campo, mas eu vou incentivar aqui essa modalidade. E não precisa ser o futsal, pode ser o vôlei, que tinha também com o Zé Roberto, infelizmente acabou, que eu enxergo muito como também um cara, que nem você falou aí, com uma dedicação ao clube, porque pelo que eu sei, o Zé Roberto também era São Paulino, então eu me vejo muito nisso, eu me vejo muito como o Zé Roberto. Ele enxergou assim, cara, dentro do que eu sei, que na questão dele era o vôlei, na minha do futsal, eu vou dar pro São Paulo esse know-how, eu vou ajudar a construir um negócio legal, né? Só que a gente não tem uma coisa muito importante hoje lá dentro do clube. A gente não tem a seção modalidades. Nós não temos. O Sporting, por exemplo, de Portugal, que hoje é o campeão europeu de futsal, mas não só de futsal, é campeão europeu de hóquei sobre patins, e acho que de handball também é um dos melhores clubes que tem a nível mundial. Ele tem uma coisa que chama diretor de modalidades. Eles têm uma seção de modalidades dentro do clube, que é um clube de futebol também, igual o São Paulo. Hoje nós não temos isso. Hoje todas essas modalidades, elas estão abaixo do quê? Da diretoria social, que é outra coisa. A diretoria social é outra coisa. O que a gente está falando aqui é de profissionalização do esporte, não é o social. Entendeu? Então, eu não digo nem que precisa ser uma pessoa externa, pode ser uma pessoa do social, mas precisa ser uma pessoa que cuide das modalidades, né? Porque o social de São Paulo é muito grande. Eu não sei atualmente quantos sócios nós temos, porque está em constante crescimento de novo depois da pandemia, mas é muita coisa para um diretor cuidar. E aí, cuidar de esportes profissionais são outros 500. É complicado. Tá? Não adianta, não estou falando que o diretor social é incapaz. Não, é que é muita coisa. São coisas totalmente E diferentes. se você quer ter uma grandeza do São Paulo a nível de São Paulo, você precisa que seja especializado em cada uma das partes, né? Um cara que seja para cuidar das modalidades que fosse, igual você falou, e não um cara para cuidar de absolutamente tudo, né? Que aí
impossível, É né? difícil, é impossível. A gente está pedindo para uma pessoa coisas impossíveis. Então não é a questão mesmo de falar, o cara é ruim. Não. É que não dá. Não dá. Sim. Agora, o clube precisa tomar essa decisão. Se realmente queremos ter uma sessão modalidades que dispute alto nível, hoje nós temos o basquete. É uma realidade Então, o gigantesca. Gabriel, até tu tocou no ponto do basquete, a gente teve o Carlos Belmonte, que tá agora como diretor de futebol. Ele que foi o cara que tocou basquete, e ele nem é um cara preparado pro basquete. Imagina se Aham. tivesse um cara preparado pro basquete, um cara preparado pro futsal, como a gente não estaria crescendo como é grande agora o basquete do São Paulo. Perfeito, perfeito. Eu sei que o clube enxerga muito que as nossas modalidades elas precisam caminhar com as próprias forças, até pela situação econômica do clube. E ok, eu entendo isso. O clube não tem como você colocar mais um budget lá, né? Ah, agora nós temos futsal profissional, nós precisamos de budget. Cara, eu tô vendo todo dia que o São Paulo tá penando para pagar as contas antigas, né? Mas nós estamos trabalhando de modo independente. A gente está indo atrás dos nossos patrocinadores. Nós estamos fazendo as nossas reuniões, né? Nós estamos chamando atletas para acreditar no projeto. Então, é, a gente não está pedindo nada mais do que assim, nos deixe fazer o nosso trabalho, né? E se possível, no futuro, como a gente conversou antes, enxergar que esse trabalho, e agora falando especialmente do futsal, ele pode ser sim um investimento para o que todo mundo ali quer, que é o futebol de campo, cara, melhor ainda. Mas se não, nós vamos tocar para frente também. Mas assim, temos inúmeras dificuldades, inúmeras. Mas a gente não baixa a cabeça. Eu acho que realmente vai ter momentos na nossa história dentro da modalidade que chavinhas vão virar e as coisas acontecerão. Eu acredito muito nisso. Até porque eu sou o primeiro, e todo mundo sabe disso, que se o projeto estagnar, eu saio. Porque eu entrego tanta energia para isso, e não só eu, como outras pessoas, e de um modo tão voluntarioso, deixando, por exemplo, o meu núcleo Gabriel Lima muitas vezes abandonado, digamos, né? Antes de voltar a jogar e de fazer essa gestão, eu era 100% núcleo, né? No meu trabalho. Hoje não. Hoje, cara, como eu falei para vocês, eu treino lá de manhã e no horário do almoço, de tarde a gente está fazendo reunião no São Paulo. Mas porque eu acredito. Eu realmente gostaria que o São Paulo tivesse modalidades fortes. O meu filho, por exemplo, que eu falei para vocês, o Miguel, o maior, ele já foi ver vôlei lá. E ele é um enlouquecido do futebol. Ele foi ver vôlei, porque ele gosta do São Paulo, porque na época o São Paulo tinha um time de vôlei excepcional, e ele se divertiu pra caramba com os meus pais, com os avós, ou seja, um programa de família dentro do clube que ele ama. É disso que eu tô falando, entendeu? Então a gente enxerga que tem muito potencial o produto. A gente só precisa de caminho aberto, né? Para aproveitar essa última deixa e fazer de fato a última pergunta para finalizar essa entrevista espetacular que a gente teve, você, Gabriel, que está com a gente, o nosso programa, o nosso podcast, o nosso canal é o Anota aí Tricolor. Qual recado, você tem um recado para dar para a torcida do São Paulo, o cara que não te conhecia, o cara que não conhecia o projeto do futsal, o cara que não tinha ideia disso daqui que a gente estava falando, qual o recado que você dá para o torcedor do São Paulo para poder ir aí no G1, ver os jogos, apoiar, acompanhar, o que você falaria para esse cara, para ele ajudar o São Paulo, ajudar o futsal e realmente vingar aí a camisa de São Paulo? Gabriel, vou pedir só um parênteses aí antes de mandar esse recado. Quando eu falei, eu preciso falar porque acho que é justo. Quando eu falei da sessão modalidades, da gente ter uma diretoria de modalidades, de uma coisa mais profissional, hoje a gente tem algo parecido, que é um departamento que nos apoia muito através da diretora Juliana. É o Departamento de Esportes Amadores, o DEA. Não sei se vocês têm conhecimento desse departamento lá dentro do clube. Já ouvi falar, já ouvi falar. Só que seria transformar o DEA em algo mais profissional, porque já diz o nome, é um departamento de esportes amadores. E aqui nós estamos falando de esportes
profissionais, de alto nível, de disputar a Liga Nacional, de disputar a NBB, de disputar o top do top aqui do Brasil. Então, nós temos aí, digamos, um embrião disso, e a Juliana é uma pessoa que, cara, total apoio ao futsal, como total apoio a todas as outras modalidades que tem dentro do departamento dela. Então, eu falei que não existia, existe sim uma parte do clube mais próxima ao que eu imagino que poderia ser no futuro. Mas, fechando essa parênteses aí, cara, o recado é que nós estamos loucos. Lá no grupo da Resenha SPFC, é que a gente não vê. Tem gente. Eu vivo ali aqui esse projeto para a gente jogar um jogo ginásio lotado. E no dia seguinte eu posso pendurar meu tênis. Porque a gente joga ali no grupo imagens, vídeos do basquete jogando antes da pandemia. E, cara, é sensacional. É sensacional. E poder imaginar que um dia a gente tirou isso do nada, né? Esse projeto do nada, e levar para um ginásio lotado com 2.000 pessoas, eu acho que seria a coroação de o que a gente fez durante todo esse período. Claro que ter o ginásio lotado não quer dizer que a gente alcançou o que a gente quer, porque a gente pode ter o ginásio lotado talvez em janeiro, quando tiver 100% da. Né? Agora a gente já tem a liberação logo mais de 30% do ginásio, né? São do mesmo modo que o futebol vai ter, né? São comunicados que as nossas redes sociais e tudo mais vão colocar futuramente para a torcida, para a gente receber vocês. Vai ser muito bom ter esse apoio. Eu acho que o G1 vai virar, a gente brinca lá que é o cemitério dos times que vêm jogar, e realmente acho que vai virar realmente o cemitério quando a gente tiver uma torcida, cara, entrar no complexo em si, que é o Morumbi, né? Porque quando você vai jogar no G1, você entra no portão do estádio. Então, no adversário já cria aquele clima que no futsal a gente não está tão acostumado, né? Grandes arenas, grandes situações. E aí chegar lá e ainda jogar com o ginásio lotado, cara, vai ser difícil perder ali dentro. Então a gente não vê a hora de ter todo mundo lá, e a gente precisa disso. A presença do torcedor, ela é de suma importância, não só para o momento do jogo, para o resultado técnico, mas para o resultado também de retorno de patrocinadores, de retorno da conexão com o torcedor, da gente criar um relacionamento, das crianças se apaixonarem pela nossa modalidade, dos nossos atletas das menores poderem ver em nós, na sub-20 e no adulto, o futuro deles. Falar, cara, talvez eu tenha Cotia, mas se não der certo Cotia, eu tenho o sub-20 e o adulto do futsal, né? Antes da gente criar isso, o futsal acabava no sub-18. Então o menino olhava e falava, cara, tudo bem, se eu não tiver em Cotia, o que vai acontecer comigo? Eu vou parar de jogar? Hoje não. Hoje ele tem duas situações. E às vezes o moleque não quer nem ir para Cotia. O moleque é salonista, fala, eu sou futsal, eu quero futsal. Acontece muito. Então ele vai ter ali, se tudo der certo, a sequência na carreira dele, e a gente vai estar lá para torcer, porque quando esses meninos mais novos estiverem lá em cima, eu já larguei. Cara, e com certeza, pode ter absoluta certeza, eu vou estar lá. O Matheus, ele mora lá no sul, então não tem muita condição dele tá, mas... Por isso que ele entende de futsal, então, ele é do sul. é isso. Ele aqui é o maior entusiasta do futsal, ele sabe de absolutamente tudo, cara. Eu confesso que eu não sei tanto, mas o Matheus, ele é, assim, o cara do futsal. Mas, assim, com certeza eu vou estar lá. Eu sou o cara aqui da vertente de que aonde tem o símbolo do São Paulo estampado eu tô. Independente da modalidade, independente do esporte. Qualquer coisa que o São Paulo estiver disputando, é bolinha de gude do São Paulo. O cara tá ali representando a instituição, eu tô lá. Então, pode ter certeza, o Anota vai estar lá cobrindo a partida do G1 lotado com as 2.000 pessoas. A gente vai estar lá. E, cara, queria te agradecer agora que finalizando de fato. Muito obrigado mesmo. Foi, assim, uma das entrevistas mais legais que a gente fez aqui. Foi uma parada, assim, muito, muito leve, muito legal de fazer. Muito obrigado de verdade pela disponibilidade, por toda a facilidade que você teve de vir aqui. É complicado, às vezes, achar pessoas para trocar essa ideia, e com você foi espetacular. Então, muito obrigado de verdade, viu, Gabriel? Valeu mesmo. Valeu, obrigado a vocês. Matheus, Gabriel, Anota. Fico à disposição sempre que vocês quiserem
falar de São Paulo, falar de futsal. Espero vocês lá assim que possível para cobrir nossos jogos, para torcer pelo São Paulo. E vamos ter batalhas já muito importantes aí no decorrer do campeonato, que a gente está aí para tentar classificar entre os quatro, né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente está, podemos falar que fazendo milagres, né, com o resultado lá do campeonato. E depois vamos brigar para beliscar alguma semifinal, final aí da Liga Paulista e ver o que acontece depois. Porque é sempre 5 contra 5, então a gente Então tenta, né? é isso, tem que tentar mesmo. Matheus, você quer despedir aí pra gente poder fechar? Claro, assim, Gabriel, foi incrível, foi realmente incrível. O Gabriel disse, eu sou do sul, sou daqui de Joinville, né? Então eu tenho uma ligação bem forte com o futsal por causa da Crona. E, e assim, eu espero que eu também possa ter essa ligação forte com o futsal agora com o São Paulo. E também tenho total certeza que você vai ser esse nosso principal, digamos que ídolo dentro do futsal tricolor. E que a gente possa daqui, quem sabe, um mês ou dois, estar comemorando um título com um episódio aqui da nota do futsal de São Paulo. Com você de capitão. Deus quiser acontece. Erguer uma taça com a camiseta e a faixa tricolor ia ser especial, cara. Vai Vamos acontecer. trabalhar para isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Não, é legal porque eu moro aqui perto do clube, né? Eu moro a 15 minutos do clube. E eu pego uma avenida, a Avenida Giovanni Gronchi aqui, que é a que passa do lado do estádio. E durante esse período que eu fiquei parado, a gente passava ali de carro, eu com a minha esposa, e a gente sempre via atletas de modalidades, né? E com agasalho e tal. E eu, São Paulino, pô, roupa da Adidas, né, cara? Sensacional. E eu falava, putz, meu, podia ser atleta do futsal de São Paulo, né? E minha mulher falava, vai chegar, vai chegar. Eu falava, não vai, porque 2019 já quase chegou e não foi, por que que iria de novo? E chegou, cara. E ó, Chegou. vou te Não falar é- uma coisa. Te falar uma coisa. O Anota, ele tem uma história que é muito curiosa, que a gente fala aqui nos bastidores, que das pessoas que a gente entrevistou, em um curto período de tempo posterior, elas atingiram grandes feitos. A gente entrevistou o João Pedro Sgarbi, que é o cara que atualmente tá na Band. Ele, São Paulino, foi o primeiro entrevistado nosso, passou um mês, ele ganhou o programa lá do Kawai. E aí tá lá na Band agora. A gente entrevistou o Tilico, o Mário Tilico, e um mês depois teve um São Paulo e Bragantino que o gol do Tilico foi mega pautado na transmissão, e o Tilico que não tava mais ali tanto em alto na mídia, mas os caras falaram bastante do gol que ele fez contra o Bragantino na época. Então, Uhum. assim, todas as entrevistas que a gente faz, passa um tempo, dá alguma coisa certa. Então, se Deus quiser, vai ser a taça pra Exato. você. Se Deus quiser, vai ser muito. Não é fácil, tenho que ser sincero com vocês e realista aqui. A gente tem sofrido bastante contra esses primeiros times de alto escalão aí que já são bem mais estruturados e preparados que a gente. Mas nós vamos dar guerra aí. Vamos brigar contra os Ó, caras para ver o mas que te dá. falar, Gabriel, contigo de goleiro linha eu não tenho medo, tá? Contigo de goleiro linha eu me garanto. Mas nós estamos precisando trabalhar bastante o goleiro linha, porque ultimamente parece que eu nem sei mais fazer goleiro linha, viu? Precisamos trabalhar porque não estamos conseguindo recuperar os jogos com goleiro linha, não. Mas o histórico meu de goleiro linha é verdade, você tem razão. O Pode histórico é trazer grande. esperança. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado ao Matheus pela participação. Obrigado ao Gabriel mais uma vez. A gente finaliza aqui mais esse episódio especial da Nota. Se você gostou, deixe seu like. Siga o Gabriel nas redes sociais dele. Siga as redes sociais do São Paulo no futsal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E não se esqueçam que hoje o São Paulo vive mais forte em nós do que nós mesmos.